Seja muito bem-vindo ao canal Palavras e Versículos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O tema de hoje é a história de Judá, filho de Jacó. Judá era o quarto filho de Jacó e Lia, sua primeira esposa. Foi Judá quem convenceu seus irmãos a venderem José como escravo aos mercadores ismaelitas, para não serem culpados de sua morte. Leia Gênesis 37, 26 e 27. Em Gênesis 38, 1. Lemos que Judá se separou de sua família, e isto acontece logo após terem vendido seu irmão José para os mercadores de escravos. Podemos supor que Judá tenha preferido se afastar para não ter que conviver com a culpa, pelo que fizeram com José, ver seu pai sofrer, por causa da mentira que ele e seus irmãos ocultavam. Então Judá foi morar em Adulão, uma das cidades reais dos cananeus, no vale de Elá. O Vale dos Carvalhos é conhecido principalmente por ser mencionado na Bíblia como o local onde os israelitas estavam acampados quando Davi lutou com Golias. Leia 1 Samuel 17:2. Ali Judá se hospedou na casa de um adulamita, chamado Irá, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher. Sua gerou 3 filhos, Onã e Selá, sendo que quando este último nasceu, eles estavam na cidade de Quisebeque. Como era o costume da época, Judá escolheu a esposa para seu primogênito uma mulher chamada Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Gênesis 38, 6 e 7. A Bíblia não diz o motivo, simplesmente relata que era mau aos olhos do Senhor, não temia e nem adorava ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas seus costumes eram completamente diferentes e sua adoração era voltada a vários outros deuses. Então Tamar ficou viúva, e naquela época uma viúva sem filhos teria sérios problemas na vida. Ela estaria condenada à mendicância após a morte de seus pais, pois o marido era responsável pelo sustento da casa, e o filho pela garantia da herança. Então Judá entrega Tamar a Onã, seu filho do meio, cumprindo-se a lei do levirato. Este costume foi incorporado à lei de Moisés. Leia Deuteronômio 25, 5 a 10. Quando um homem casado morresse por algum motivo, e este não tivesse nenhum filho homem, o seu irmão deveria se casar com a viúva, e gerar um filho com ela. Deste modo eles estariam dando continuidade à descendência do falecido, ou seja, o filho que nascesse seria considerado filho do falecido, fazendo com que a memória deste jamais fosse esquecida. Onã, porém, agiu com mesquinhez. Primeiro porque não queria ter que dividir sua herança com o filho que nasceria da cunhada, e a herança do primogênito, ou seja, a parte da herança do filho mais velho que faleceu era dobrada. Então ele usou de um artifício para não engravidar a cunhada, e derramava o seu sêmen na terra. Tal atitude custou-lhe a vida, pois as promessas de Deus, feitas a Abraão e seus filhos, estavam sendo impedidas de continuar através da descendência de Judá. Isto era mal perante o Senhor. Consequência, Onã também morreu. Judá então ficou com um só filho, ainda muito novo. Temendo que ele fosse morto como seus irmãos, pediu que Tamar voltasse à casa de seus pais, e mantivesse seu estado de viuvez, até que Selá viesse a ser homem, e então a entregaria por mulher, seguindo novamente a lei do levirato. Mas Judá já tinha em seu coração que não entregaria o seu filho a Tamar, quando este crescesse, pois para Judá e sua esposa o problema não estava nos filhos, estava em Tamar. Você já reparou como nós temos a mania de culpar as outras pessoas pelos nossos problemas? Como é difícil para nós analisar uma situação de maneira imparcial e reconhecer que muitas das vezes a culpa não está em outras pessoas, mas sim em nós mesmos. Em Gênesis 38, 11 diz assim: Então disse Judá a Tamar sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá meu filho seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Judá não estava disposto a fazer cumprir a lei do levirato, entregando o filho mais novo para Tamar. Ele achava que de alguma forma, ela era responsável pela morte de seus 2 filhos mais velhos. Algum tempo depois morreu a mulher de Judá, e Tamar continuava à espera do casamento com Selá, que já se tornará um adulto, mas parecia que Judá se havia esquecido da promessa. Mais que tudo, Tamar queria um filho que fosse herdeiro de Judá, mas se dependesse dele, ela estaria condenada a ser uma viúva sem filhos. Mas ela tinha direitos e não abriu mão deles. Surgiu-lhe então a ideia de ter um filho diretamente de Judá,
sem esperar mais por Selá, seu filho. Conhecendo os hábitos do sogro, Tamar colocou em prática uma estratégia ousada. Se fez passar por uma prostituta cultual. As prostitutas cultuais eram usadas nos cultos de fertilidade no Oriente Médio. Nesses cultos acreditava-se que a colheita e os rebanhos eram aumentados pelo intercurso ritual com as prostitutas de certas deusas como Aserá, Asterote e Anat. Elas normalmente cobriam o rosto, pois acreditava-se que as próprias deusas encarnavam nessas mulheres. Tamar havia pensado em todos os detalhes. Ela sabia que a sua vida estaria completamente em risco quando sua barriga começasse a crescer. E como não havia exame de DNA na época, ela precisaria provar quem era o pai da criança, sem deixar sombra de dúvida. E como ela havia calculado, Judá cobiçou a vestida de prostituta, e com o rosto coberto, Judá propôs e ofereceu um cabrito a ela, em troca dos seus serviços, mas ela exigiu um penhor, uma garantia, e sugeriu a Judá que lhe entregasse o seu selo, cordão e o seu cajado. Judá logo entregou a ela estes 3 objetos e a possuiu. Quando acabaram de se relacionar, Tamar não esperou pelo cabrito, mas voltou para sua casa e colocou sua roupa de viuvez novamente. Judá mandou seu amigo Adulamita com o cabrito, para reaver o penhor da mulher, mas ela não estava mais lá. Vale lembrar que Tamar estava com seu rosto coberto, por isso Judá não a reconheceu. Em Gênesis 38:24 diz assim: E aconteceu que quase 3 meses depois, deram um aviso a Judá dizendo: Tamar sua nora adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. Perceba em Gênesis 38:24, que a sentença já havia sido decretada, não importava para ele saber os detalhes, se Tamar realmente havia se prostituído ou quem sabe, se ela não foi violentada, e quem era o pai da criança. Para eles não importava nada disso, e ninguém intercedeu por Tamar junto a Judá, para que este enviasse o seu filho menor agora já crescido para cumprir a lei do levirato, mas todos estavam apenas interessados em criticar, acusar, caluniar e não em ajudar Tamar. E parece incrível como esta cena se repete muito nos dias de hoje. Muitas pessoas parecem já andar com pedras nas mãos, só esperando um boato negativo sobre alguém, para logo ir e apedrejá-lo. Não se preocupam em buscar saber se de fato aquela notícia é verdade, nem muito menos ajudar a pessoa, mesmo que realmente ela tenha errado gravemente, como Jesus fez com a mulher adúltera. Mas agindo com inteligência, Tamar já tinha garantido seu álibi, e tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: Do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Gênesis 38:25. E conheceu-o Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho. E nunca mais a conheceu. Gênesis 38:26. Muitas vezes em nossas vidas, seremos criticados, caluniados, perseguidos e até mesmo apedrejados. Mas se você estiver alicerçado na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo, e levar uma vida de acordo com os princípios bíblicos, e ser guiado pelo Espírito Santo, tenho 2 coisas para te dizer. Primeira, o que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Provérbios 21:21. Segunda, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Tamar agiu sabiamente, de acordo com as leis da época em que ela vivia, mas ela esperou o momento certo para mostrar a todos que é mais justa do que seu sogro Judá. Ela teve gêmeos Pérez e Zela, mesmo sem saber. Ela não permitiu que o diabo vencesse na tentativa de acabar com os descendentes de Judá, linhagem da qual viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Acredite no Senhor Jesus, porque todo o poder do céu e da terra está em suas mãos. Assim é a palavra de Deus nos nossos corações. Ao ouvirmos, meditarmos, somos iluminados. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119 versículo 105. Ajude esse canal a crescer, compartilhando esse vídeo com familiares e amigos e se inscrevendo no canal Palavras e Versículos. Que o vento do Espírito de Deus toque a todos, no amor de Cristo. Amém.